vídeo de hoje, nós vamos ver um conteúdo do 8º ano de matemática que se chama probabilidade. Vamos lá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente vai ver hoje o conteúdo de probabilidade, mas eu não irei aprofundar. Eu trarei qual é a fórmula que a gente utiliza e trouxe duas questões para poder ficar mais fácil de entender na prática como é que resolve, certo? Vamos lá. Essa daqui é a fórmula geral de probabilidade. Esse P aqui significa probabilidade, esse N aqui é o evento, e essa simbologia aqui se chama ômega, que representa o total. Professora, eu tenho que memorizar essas letrinhas? Não. Isso aqui, se você for pegar qualquer material de um livro ou de uma outra videoaula, vai aparecer desse jeito aqui. A Pro vai colocar um macetezinho para que você entenda o que é probabilidade e como é que você vai calcular. Você vai colocar bem assim, P é igual, eu vou colocar aqui a palavrinha parte. Parte. E a palavrinha todo. Eu vou colocar o total para ficar fácil, certo? Porque já está aparecendo a palavrinha ali embaixo, total. Vamos lá. Por que a senhora está colocando desse jeito? Vamos lá. A fórmula geral fala que isso daqui é o evento, a chance de um evento ocorrer num total de casos possíveis. Que é assim, qual a probabilidade de um evento ocorrer num total de casos possíveis? Tem os casos favoráveis, que é as chances, e o total, que é os casos possíveis. Professora, eu não entendi isso daí. Pense assim comigo. Probabilidade, vamos pensar naquela chance, por exemplo, de você ganhar um sorteio. Você comprou 2 fichinhas, certo? Num total de 50 pessoas de fichinhas foram colocadas dentro de uma determinada urna. Então, tem 50 fichinhas numa urna e você colocou duas fichinhas dentro dela. Você tem lá 2 fichinhas suas, certo? Então, a parte que é sua é 2. Então, eu colocaria bem aqui, ó. Seguindo essa logística, certo? Então, seria 2. E o total de fichinhas que tem dentro é quanto? 50. Então, é 2 dividido para 50. Ah, professora, então a parte de cima é a parte de alguma coisa e a parte de baixo é o total? Sempre vai ser assim. É desse jeito. Então, embaixo é o total de números, ou total de bolinhas, total de alguma coisa. E em cima é uma parte do total. Como eu disse para vocês, o total não era 50 fichinhas? Dentro dessas 50 fichinhas, 2 era sua. Então, 2 representam uma parte do todo. Ah, professora, então só isso só. Eu não preciso ter que saber essas letrinhas aqui, não? Não, você tem que saber que a parte de cima sempre vai ser uma parte de um conjunto maior e embaixo é o total. Professora, então eu pararia aqui? Aí vem um detalhe. Nas questões de probabilidade, você pode deixar em fração, vai depender da questão. Você pode deixar em número decimal e pode deixar em porcentagem. Eu vou colocar para vocês uma questão agora. A gente vai fazer os três cálculos de número, deixar em formato de fração, deixar em formato de número decimal e deixar em número de porcentagem, certo? Vamos lá. Numa urna, contém bolas com os números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um deles é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade dele ser? Letra A, pá. Agora vamos lá. Vamos separar o que é cada coisa primeiro, certo? Quantos números são pares aqui? Os números pares são aqueles que são terminados em 2, 4, 6, 8 ou 0. Então, nós temos que números aqui? Nós temos o 2, nós temos o 4, nós temos o 6, nós temos o 8, nós temos o 10, nós temos o 12, nós temos o 14 e nós temos o 16. Então, temos quantos números aqui pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 números pares. Professora, eu não teria que colocar os números pares aqui? Não, não. Você vai contar quantos números são pares. Então, os números são pares é
8. Então, vou colocar aqui aquela palavrinha que eu coloquei lá em cima para vocês. Esse daqui é a parte. É a parte de um conjunto grandão, que a Pró já explicou para vocês. Então, aqui, ó, é a parte. Agora, vamos ao total. Quantos números tem na urna? O total de números é quanto? 16. Então, 16 é o total. Então, vou colocar aqui, ó, total. Essa letra não tá legal, mas tem nada não. Dá para vocês entenderem que é o que importa, certo? Esse daqui é o total. E como é que calcula? Agora é só colocar naquela fórmulazinha que eu expliquei. Parte fica na parte de cima. Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Vou colocar aqui parte. E nessa partezinha aqui de baixo é o total. Então, tá, certo? Agora vamos só substituir os valores. Qual é a parte aqui? O 8. Então, vou vir aqui, ó, 8. Qual é o total? 16. Pronto. Professora, eu poderia parar aqui? Agora eu vou lhe explicar as formas que você pode encontrar em determinadas questões de probabilidade. Quando você pega uma questão de probabilidade, vai aparecer a fração irredutível. Professora, o que é uma fração irredutível? Eu vou simplificar tanto o numerador quanto o denominador, de forma que eu não consiga mais simplificar. Então, vai chegar um momento que não dá para simplificar por mais nada. Então, vamos lá. Que número eu posso dividir aqui? Lembrando, o número que você dividir em cima, você tem que dividir embaixo. Isso é uma regrinha da simplificação. Então, que número eu posso dividir em cima e embaixo? Tem que ser o mesmo número. Eu posso começar aqui pelo número 2? Pode. Eu posso ir para o 4? Também pode. Você pode pensar assim, posso colocar logo um maior para poder terminar de vez? Pode também. Então, vou vir aqui, ó, coloco 8. 8 e 8. Então, quanto é 8 dividido para 8? Eu tenho 8 balas para dividir para 8 pessoas. Fica quanto para cada uma? Uma. Então, vai ficar aqui 1. Vai ficar aqui 1 sobre... Espera aí, que eu não dividi a parte de baixo. Vamos lá. 16 dividido para 8 dá quanto? 2. Já botei o 2 aqui, mas era para ter explicado primeiro. Vamos lá. Então, 16 dividido para 2 dá... 16 dividido para 8 dá 2. Professora, então isso daqui é minha fração irredutível? É, porque você chega num momento que você não consegue mais dividir. Ou seja, não consegue mais simplificar. Porque o que acontece? A regra da simplificação é, você tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui em cima eu tenho que dividir por que número? Por 1. E embaixo? Por 1. De forma que você consiga deixar no formato. Esse formato aqui eu não consigo dividir de forma simplificar mais não. Para aí. Então, essa daí é uma fração irredutível. Agora tem um detalhe. Tem questões que vai aparecer assim. Então, essa daqui é uma primeira possibilidade de aparecer. Existe uma outra possibilidade? Existe. E qual é essa outra possibilidade? Vou mostrar para vocês agora. Na forma de decimal, vou ter que dividir 1 por 2. Porque aqui, esse tracinho aqui, eu já expliquei para vocês em outro vídeo que significa divisão, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, vou ter que dividir 1 por 2. Então, fica 1 dividido para 2. Professora, 1 não dá para dividir para 2. Não. Só que na regra da divisão, você vai fazer como? Vou colocar o 0 aqui. E vou colocar um 0 e uma vírgula. E agora vamos pensar comigo. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 10? O 5. Então, eu vou vir aqui, ó, 5. Quanto é 5 vezes 2? Vai dar 10. Então, 10 menos 10 dá quanto? 0. Professora, então, eu poderia, se tivesse na minha questão número decimal, eu pararia aqui? Sim. Sua resposta seria
0,5. Se caso aparecer na sua questão. Então, essa é a segunda possibilidade de resultado de aparecer na parte de probabilidade, certo? Vou colocar aqui segundo. E agora nós temos uma terceira possibilidade. Que terceira possibilidade é essa, professora? Uma chamada de porcentagem. O que acontece? Tem questões que vai aparecer no formato de fração irredutível, que é esse daqui que eu coloquei. Tem no formato de número decimal, que é esse daqui que eu coloquei. E tem o de porcentagem, que é o que eu vou fazer agora para vocês. Sempre vão ser um desses três. Sempre, sempre, sempre. Às vezes pode ser que ele coloque só isso aqui. Vai depender muito da questão. E às vezes você vai colocar em porcentagem, você vai ter que encontrar a fração, ou, aí você vai chegar nessa fração aqui, por exemplo, aqui, divide, chega nessa e vai fazer o processo que eu vou fazer. Certo? Vamos lá. Esse 0,5 aqui eu vou repetir bem aqui. Professora, por que a senhora vai repetir esse 0,5? Você vai entender no instante. Como eu quero em porcentagem, eu tenho que multiplicar esse 100 aqui, esse 0,5 aqui, por 100. Professora, por que por 100? Porcentagem, lembra a palavrinha 100. Então, porcentagem, por 100, entendeu? E aí, como eu quero que fique em porcentagem, eu vou pegar esse número aqui e multiplicar por 100. Quando você multiplicar, existe um processo que você pode fazer. Se você tiver com a calculadora, você já vai ver que já vai dar exatamente 50. Mas, se você não souber, você faz a multiplicação manualmente. E se você quiser, você pode fazer desse seguinte formato que eu vou explicar para você agora. Eu tenho aqui quantos zeros? Eu tenho 1, 2. Então, a prova vai deslocar a vírgula, vou botar bem para cá. 0,5. Então, a prova vai deslocar essa vírgulazinha aqui 2 casas após a vírgula. Após é depois. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. 1, 2. Então, vai ficar aqui, que número aqui? 50. Então, 0,5 vezes 50 vai dar exatamente 50%. Professora, é só isso? É só isso, não tem segredo. Agora vamos a outra questão. Ela se parece com essa porque esse daqui tem números pares. A gente vai ver outra questão, só que envolve cores, certo? Vamos lá. Vamos lá aqui a questão. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 6 bolas verdes e 10 amarelas. Qual a probabilidade dessa bola ser verde? Nesse jeito aqui, eu vou deixar somente na fração irredutível. Eu não vou colocar em porcentagem, certo? Vamos lá. A parte é o que a gente vai encontrar, certo? Vou colocar aqui, parte. Certo? Vamos lá. A parte é o que a questão está querendo saber, que é a questão da probabilidade dessa bola ser verde. Então, a parte é ser verde. Então, quantas bolas tem verdes aqui? 6. Então, a parte de um total é 6. Então, vou vir aqui, ó. Se 6 não ficou legal, é o 6. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos encontrar a parte do total. Vou colocar aqui, total. O total é o total de bolas que tem dentro dessa urna, certo? Quantas bolas tem nessa urna? Eu tenho 6 bolas verdes mais 10. E quanto é 6 mais 10? Vai dar 16. Então, eu tenho 16 bolas dentro da minha urna. Então, vamos lá. Agora, vamos calcular a probabilidade. A prova vai deixar somente na fração irredutível. Eu não vou colocar em porcentagem, certo? Vamos lá. P é igual a parte que é do todo, vou colocar aqui o 6, porque é a parte que fica em cima, e o 16 embaixo. Agora, vamos simplificar em cima e embaixo. O único número que eu consigo simplificar em cima e embaixo
é justamente o número 2. 2 e 2. 6 dividido para 2 vai dar quanto? 3. E 16 dividido para 2 dá quanto? 8. Então, a minha fração irredutível é esse formato aqui. Professora, me diga uma coisa, vamos voltar para aquela outra questão. Esse daqui a gente só fez o processo, deixei nesse formato aqui, e eu vou parar aqui. Eu não vou colocar aqueles outros 2 formatos que eu coloquei na outra questão. Vamos voltar a essa questão aqui. Ó, toda vez que for pedir porcentagem, você vai fazer como? Você vai pegar, quando chegar nessa partezinha de cá, você divide, chega nisso daqui, depois que chega nisso daqui, multiplica por 100. Você sempre tem que fazer esse processo. Pessoal, então eu tenho que sempre chegar na fração irredutível? Não, você pode fazer já a divisão daqui, ó. 8 dividido por 16, fica o número decimal. Vai dar esse mesmo número decimal? Vai. Aí você chega nesse formato número decimal, multiplica por 100 e chega na porcentagem. Só que como eu disse para vocês, essa parte de porcentagem varia de questão para questão. Tem questões que vão colocar somente a parte da fração irredutível, tem questões que é número decimal, mas é importante que você saiba como chegar na porcentagem. Professora, mas se pedir no número decimal, eu posso começar a dividir dessa parte de cá? Pode. Você divide 8 dividido para 16, que vai dar exatamente 0,5. Então, você iria parar aí. Agora, se pedisse porcentagem, eu ia pegar 0,5, multiplicar por 100 para chegar em número de porcentagem. Professora, é um pouquinho complicado. É só um pouquinho. Mas, assim, se você entender o que é, lembrando, você tem que sempre lembrar que probabilidade é o total, que fica no denominador, e uma parte do total que fica na parte de cima. Então, você tem que lembrar parte e total. Lembrando isso daqui, montou, acabou. Para você que é meu aluno, a PRO considera, geralmente, se você chegar até aqui, a PRO considera. Se você chegar até aqui, a PRO considera. E se você chegar até aqui, a PRO considera. O que acontece? Em questão de probabilidade, eu considero, se você chegar até nesse parte aqui, vai valer. Porque o que importa é se você entendeu a logística. Porque vai ter questões, se eu colocar como alternativa em porcentagem, a prova vai considerar o desenvolvimento do seu cálculo. Mas se você colocar bem assim, o número decimal e não colocou na parte de porcento, a prova também considera porque você chegou até uma parte do cálculo, certo? Todo o desenvolvimento do seu cálculo eu considero, certo? Para você que é meu aluno que está assistindo essa aula. É isso. Não tem um pouquinho de dificuldade? Tem. Você revê essa aula, pega essa questãozinha, tenta fazer sozinho, sem olhar, depois assiste de novo. Se não entendeu, pode procurar outro material, mas eu quero que você tente. Não desista, não. Lembra dessa partezinha, parte e total, que não tem tanto mistério. É só lembrar disso. É porque aqui vai envolver processo de divisão. E para alguns alunos é complicado a parte da divisão, mas a prova vai explicar depois para você como é que você consegue dividir, certo? É isso. Não desista de matemática. A prova está aqui para ajudar você, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você que é meu aluno, tenha paciência, tenha calma. É um pouquinho complicada essa parte de probabilidade, mas a Pro está aqui para ajudar você. Tenta assistir essa aula, qualquer coisa pode procurar a Pro, que a Pro vai lhe ajudar, certo? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.